O silêncio está cantando uma canção de amor e paz. O silêncio está rezando uma oração por seu irmão. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Jesus amado, nosso Mestre e nosso Senhor, aqui iniciamos mais um momento de estudos, mais um momento em que nos reunimos para orar pela nossa e pela paz do nosso planeta. Inspira o nosso Ricardo, que vai nos conduzir no estudo da noite. Envolve-nos, Mestre, com a presença dos espíritos superiores, que são responsáveis pela nossa educação moral, pela nossa educação intelectual, para que nos ajudem no esclarecimento das verdades espirituais. Em teu nome divino, pois, no nome de Deus Todo-Poderoso, te pedimos permissão para que iniciarmos nosso momento de estudo de hoje. Louvando-te, Cristo, e a Deus nosso Pai, hoje e sempre, que assim seja. O nosso Ricardo, na noite de hoje, vai nos conduzir no estudo sobre as questões da tríade superior, chakras da tríade superior nos processos iluminativos. Então, nós passamos a palavra para o nosso Ricardo. Por favor, Ricardo, acione seu microfone. Oi? Ok. Todos ouvindo? Boa noite. Boa noite a todos. Tá ok, Rui, o microfone? Perfeito, Ricardo. Pode seguir. Ok. Bom, hoje nós vamos estudar, continuar o tema do estudo do mês, que é a iluminação espiritual, questões e desafios. Para nossa tarefa de hoje ficou o subtema laríngeo, frontal e coronário, os centros de força, contribuições das suas funções, que é a tríade superior, nos estados iluminativos. O próximo, por favor, Rui. Quando a gente vai estudar os centros de força, ou centros vitais, né, como chama André Luiz, ou como são conhecidos no espiritualismo, né, fora da doutrina espírita, como chakras, a gente precisa relembrar alguns detalhes do seu funcionamento, localização e a forma como os centros vitais estão relacionados com a matriz, que é o espírito, e com o corpo físico, que é o veículo mais denso, no caso dos encarnados. Então, a gente traz aqui uma citação de André Luiz, que no livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, que ele fala que o nosso corpo, né, de matéria rarefeita, que é o perispírito, ou psicossoma, ele está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros,
ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem, para nosso uso, um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, na verdade, esses centros vitais ou de força expostos na figura ao lado, que é o coronário, o frontal e o laríngeo, que hierarquicamente são mais importantes do que o cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Inclusive, André Luiz ele começa de cima para baixo, né? Nos lembrando a hierarquia do centro de força coronário perante os demais. Então, quando o espírito pensa, quando o espírito emite uma onda de pensamento, essa onda ela passa através do corpo mental, né? Como se fosse uma espécie de interconexão do espírito com o perispírito, propriamente dito. Então, ao chegar no perispírito, que é nosso corpo semimaterial, que circunscreve o espírito, o ser pensante, né? Ele vai distribuir esse pensamento para esses 7 centros vitais e destes serão conduzidos o estímulo energético para o corpo físico, e no corpo físico esses estímulos eles vão estar mais vinculados, vão estar mais pronunciados nos plexos nervosos, que são entrelaçamentos de vários nervos, várias fibras nervosas. Rui, eu acho que a tela saiu. Ricardo, eu deixei de propósito para as pessoas verem você falando, tá? Para não ficar o tempo todo fixado somente no slide, tá? Se você quiser, eu posso colocar só o slide, mas é bom alternar com a sua própria fala você, tá? Para não ficar monótono, tá bom? Quando você quiser, você me pede que eu passe o slide. É possível para você? Ok. Acione seu microfone de novo, por favor, Ricardo. Ok, obrigado. Eu queria só voltar aos slides, Rui, para poder fazer esse conceito inicial e aí depois a gente prosseguir, por favor. Próximo. Interessante que ele fala que analisando a fisiologia do perispírito, né? Então ele utiliza esse termo fisiologia, funcionamento do perispírito, né? Para classificar, né? Para explicar essa ação desses centros vitais no perispírito. O centro coronário ele funciona como um captador, ele funciona como um ente de ligação direta entre o perispírito, né, e o ser pensante com o plano espiritual. Não só com o plano espiritual ou outras entidades pensantes que são os espíritos desencarnados e encarnados, mas também em contato com todas as outras formas de energia que estão contidas no fluido cósmico, né? No plasma divino, do qual todas as formas de matéria, de energia, né, vão se originar, né? Então, a gente lembrando da origem do princípio inteligente, obviamente provém de Deus, o Criador, e também o princípio material, né, ou fluido universal, que vai gerar um campo universal no qual todos nós nos movimentamos, né, e atuamos, que é o fluido cósmico. O perispírito é retirado desse fluido cósmico, o fluido vital também, e todas as outras coisas que contenham matéria ou energia. O próximo, por favor. Como eu falei, alguns centros de força eles possuem correspondentes no corpo físico, né? Então, o laríngeo, que está ligado à voz, ele vai ter o plexo, né? O entrelaçamento de nervos aqui atrás na garganta, né? Do faríngeo. O cardíaco é a mesma coisa, no estômago, no baço e assim sucessivamente. Interessante que alguns autores colocam que o coronário possui plexo e o frontal também, mas não há correspondência, né? Não existe plexo
relacionado ao coronário e ao o centro de força frontal cerebral. Há, sim, estruturas do encéfalo, né? Cérebro-encéfalo, que vão corresponder. No caso do coronário, André Luiz relata a glândula pineal, e no caso do frontal, os lobos, né? A córtex cerebral, todo o córtex cerebral, e também o sistema neuroendócrino, né? Que dá uma glândulazinha que fica aqui, que é a hipófise, e o hipotálamo junto dela. Próximo, por favor. Aqui só para ilustrar, né, a topografia, a localização desse centro de força coronário, segundo André Luiz, repito, ele está relacionado, não é que ele seja circunscrito, mas relacionado à glândula pineal. E aí, algumas frases, alguns trechos interessantes para poder a gente começar o nosso estudo e perceber como esse centro vai influenciar nos processos, né, na ajuda de processos iluminativos. Então, como eu já falei, no coronário a ligação da mente se assenta, é a sede da consciência, e é esse centro que recebe, como eu falei, em primeiro lugar, os estímulos do princípio inteligente, do espírito, e ele comanda todos os demais. Dele vai emanar toda a energia de sustentação do sistema nervoso, tanto o cérebro, a medula espinhal e todo o resto do sistema nervoso, e também por alimentar a célula do pensamento. Nesse caso aí, a célula do pensamento é o neurônio. Então, o coronário, ele tem a função de sustentar, de alimentar as células neuronais, especialmente do cérebro, ok? E provém todos os recursos, né, energéticos ou eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica ou homeostase, equilíbrio dinâmico do organismo. O próximo, por favor. E aí ele fala que ele assimila essas energias solares, e não só as solares, né, mas todas as energias que estão impregnadas no fluido cósmico, claro, de acordo com o padrão vibratório e a condição da criatura, né? Assim como os raios da espiritualidade superior, e isso favorece a sublimação da alma, na medida que a gente conecta, né, que a gente desenvolve o nosso chakra coronário, né, o centro de força, como ele é ascendente em relação aos demais e é o de conexão mais próxima com o próprio espírito pensante e com o fluido cósmico e o plano espiritual, quanto mais desenvolvido esse centro em nós, mais nós conseguimos espiritualizar a matéria quando encarnados e até mesmo quando desencarnados, no caso do corpo semimaterial perispírito. O que acontece é que nós temos essas energias, né, sendo captadas, cada um com sua quantidade, com sua forma, e por outro lado nós temos uma energia mais densa que vem do próprio corpo físico, né? Então, quando essas energias se chocam, elas formam nesses centros de força como se fossem redemoinhos energéticos, né? E aí vão determinar o grau de rotação, né? A velocidade de rotação desses centros de força, vão determinar o diâmetro, né, desses centros de força e também a questão da congestão ou da inibição desses centros de força. Então, quando nós estamos mais introspectados em energias mais materiais, em pensamentos, em ações, em viciações mais ligadas à matéria densa, isso rouba, isso puxa a energia dos centros vitais mais nobres, qual seja o frontal, né, ou cerebral e o coronário. Então, isso desequilibra. Então, se você, por exemplo, vou dar o meu exemplo, né? Então, quando eu vou e como um milkshake, eu sobrecarrego o meu centro vital gástrico e, obrigatoriamente, para poder manter a harmonia dos centros de força, ele vai ter que sugar a energia de alguém e gerar um desequilíbrio, né? Então, o frontal e o coronário, que devia estar regulando toda a parte vital, né, de uma forma mais harmônica, ele começa a ser prejudicado.
O mesmo acontece com os pensamentos. Então, eu tendo o centro nobre, como o frontal, né? ou cerebral, que comanda todo o aparelho, né? cerebral. Se eu fico, né? em monoideias, fixação, é lógico que eu vou, primeiro, alterar a rotação desse chakra, né? que geralmente deveria ser em sentido horário, ele passa a ficar em sentido anti-horário, ele começa a encolher e, por vezes, até ficar inibido ou congesto, podendo gerar quadros, por exemplo, de depressão e outros quadros psíquicos e de hipoatividade. Então, esse fechamento, esse mau funcionamento do chakra, por exemplo, no cérebro, ele vai ter um prejuízo enorme para o espírito encarnado, porque ele vai diminuir a sua oportunidade de expandir, né, para o seu chakra coronário, por exemplo, e assimilar essas energias, esses conselhos, essas intuições que vêm do plano espiritual superior, bem como os elementos de vitalidade que vêm do fluido cósmico, né? Para poder reorganizar o corpo e manter esse corpo em funcionamento. Em decorrência disso, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o desequilíbrio e, consequentemente, as doenças do perispírito refletidas na doença do corpo material. Próximo, por favor. Então, passando agora por centro cerebral frontal, ele ordena as percepções de variada espécie. Então, a visão, a audição, o tato, perdão, todos os processos da inteligência cognitiva, a palavra, a cultura, a arte, o saber. Então, se nós não temos, se nós escutamos, né, nos prestamos a ouvir coisas que não são enriquecedoras, que não são positivas para o nosso adiantamento intelectual e moral. Se nós não utilizamos da palavra, tanto em pensamento, na linguagem falada, né, como na linguagem escrita, se nós não procuramos a arte que eleva, a arte que vai nos propiciar um desenvolvimento espiritual e, consequentemente, desse centro de força também, o que vai acontecer? Nós vamos estar perdendo a oportunidade de fazer esse centro de força funcionar a nosso favor em nosso processo de melhoramento espiritual, né? de sublimação. E aí, de novo, se eu vou ter palavras rudes, eu vou ouvir músicas realmente de baixo escalão, eu vou ver, imaginar coisas que são moralmente ruins, que não são das verdades espirituais, que não são condizentes com o Evangelho, eu vou já do chakra frontal, que é o segundo, né, na hierarquia, já vou começar a ter problemas. Então, daqui para baixo vai tudo ficar em desarmonia, né? Porque eu estou tendendo mais a adensar essa energia e na hora que ela se encontra com as gotinhas de energia espiritual que vem, né? Do que a criatura consegue captar, mesmo os amigos espirituais tentando ajudar ou o passista encarnado, essa energia ela não é captada direito porque há um desalinhamento desses centros de força por causa do comportamento da criatura do cenário encarnado. Idem para os desencarnados, né? Então, quanto mais você tem essas atitudes anti-evangélicas, essas atitudes que visam o materialismo, que visam as paixões, você tem um adensamento das energias e, consequentemente, também do perispírito, o que vai ocasionar, inclusive, sequelas que podem perdurar nas próximas reencarnações. A literatura espírita, principalmente o André Luiz, relata muito bem isso. Por favor, Rui, o próximo. E aí ele fala dos sentidos, né? Tudo que a gente recebe de sentido, o tato, né? A questão da visão, da audição, e como a gente responde a esses sentidos, né? Então, se a gente se apega muito à sensação, né? Se a gente se apega muito, por exemplo, à questão o glutão, né? Da comida, ou então a questão, por exemplo, da desregulação
no sentido sexual, em relação a pensamentos de ódio, de raiva, nós estamos fazendo do mundo exterior, né, o que a gente recebe de estímulo do mundo exterior, no nosso corpo físico, através do cérebro e, consequentemente, do centro frontal, a gente começa a intoxicar as células do perispírito e do corpo, e essa matéria, essa célula elétrica, ela vai começando a ficar inativa ou então lentificada, e aí começam os problemas que nós enfrentamos, tanto em termos de predisposição aos processos auto-obsessivos e obsessivos propriamente dito, como a dificuldade de auxílio dos amigos espirituais para nos auxiliar. Então, muitas vezes, nós vemos pacientes, né, principalmente psíquicos, que vêm à casa espírita procurar o auxílio da fluidoterapia, mas a fluidoterapia não faz milagre. Os amigos espirituais, por mais boa vontade que eles tenham, eles precisam de um canal de entrada, né, nesses centros de força para poder revitalizar ou redirecionar esses chakras. E não adianta eu fazer uma infusão, né, de determinado fluido que seja mais que vise desobstruir esses centros de força ou reorganizar esses centros de força se eu continuo tendo a matriz geradora, que é o pensamento, que é o corpo mental vindo do espírito, os pensamentos de mesmo padrão vibratório. Então, não tem condição de fazer esse resgate, quando muito há uma melhora. Em alguns casos, até os próprios espíritos não conseguem, né? Existem relatos na literatura de que não temos como, o grau que chegou essa subjugação, no processo de subjugação obsessiva, por exemplo, nem os espíritos muitas vezes conseguem mais desfazer o vínculo, porque a massa, né, a desorganização perispirítica de obsessor obsediado é tão intensa que não há condições. Às vezes o desencarne é inevitável, né? E quando isso é possível, essa cura, né? As lesões no perispírito, elas ficam e por vezes podem ficar até futuras encarnações. O próximo, por favor, Rui. O laríngeo, ele é considerado da tríade superior junto com o coronário e com o cerebral, porque ele está relacionado à fonação, à verbalização, né, os sonidos vocais, e também a glândula tireoide, que depois da glândula hipófise, né, ela vai ter o controle de todo o metabolismo. Então, é como se ele fosse o gerenciador daqui para baixo, né, o controlador, o filtro das energias mais grosseiras, né? Então, o centro laríngeo, ele funciona como uma espécie de filtro, né, para quando o cardíaco, o gástrico, o esplênico, que controla mais a circulação de energia mais densa, como o sangue, as células de defesa, né, a energia do alimento, né, mais pesado. Então, quando isso está muito saturado, muitas vezes a gente sente, né, a garganta da gente dar um bolo, né? Isso é uma tentativa do equilíbrio dos centros de força, de não passar esse lixo energético, né, essa energia muito condensada para os centros de força mais superiores, né? Lembrando que a gente tem sempre aquela questão, né, como se fosse uma corrente de ar fria e uma corrente de ar quente. Então, quando se encontram, a depender da qualidade de cada corrente, da intensidade, eu vou ter um turbilhonamento maior, menor, a depender daquilo que a gente vai se cruzar, porque o fluxo de energia é contínuo. Então, a energia densa, ela precisa de alguma forma chegar ao espírito para poder ele ter o conhecimento e fazer a ação, seja consciente ou inconsciente. E, por outro lado, o espírito precisa dar resposta ao corpo. É por isso que a gente tem um filtro, que é o duplo etérico, né? Que também é um corpo, é uma parte do perispírito, só que ele se desintegra com o desencarne, porque ele é como se fosse um mediador entre o perispírito
o espírito, o perispírito e o corpo físico, porque de tal forma, se determinadas energias espirituais fossem sem filtro para o corpo físico e vice-versa, isso ocasionaria um desastre energético que poderia prejudicar todo o campo eletromagnético, todo o campo plasmático da criatura e às vezes até levar ao desencarne. Tanto é que existem condições que esses filtros, né, que existem nos centros vitais da duplicata, né, do dupletérico, que quando esses filtros são danificados, pode ocorrer o desencarne, então complicações gravíssimas em relação a isso. E muitos obsessores fazem isso, né? Eles atuam energeticamente para romper esse filtro e aí levar a criatura a processos realmente de complicados para manutenção da vida do encarnante. O próximo, por favor. E aí, só ilustrando, né, o plexo, para poder a gente ter uma noção melhor, é um emaranhado de nervo, né? É como se fosse uma distribuição, uma rede elétrica secundária, né? Você tem lá a distribuidora e os fios são esse plexo, os fios no corpo, né? No corpo físico, que vai estar realmente em todos os órgãos. No caso do sistema nervoso, ele atua tanto conscientemente através dos nervos que possuem, por exemplo, do músculo da mão, né? Eu tenho consciência na maioria das vezes, pelo menos a gente acha que tem, mas existem fenômenos como batimento cardíaco, sudorese, taquicardia, dor abdominal, que o sistema nervoso autônomo, que é regido pelo pelo frontal, ele faz isso automaticamente. Até que a gente não se preocupa se agora se a gente está respirando, se a gente está com o coração batendo, se nosso estômago está funcionando. Isso é o sistema que a gente chama da vida vegetativa. Isso vem no software do espírito, que na hora que ele encarna, o perispírito já tem essa automação e essa automação já coordena. Claro que se eu tenho também, né? E a gente se estenderia um pouco mais para a questão do que André Luiz chama de corpo causal, né? E aí a gente não vai entrar nessa discussão, a questão da localização, onde estariam as memórias mais remotas, as memórias mais anteriores das duas últimas reencarnações e a consciência, entre mil aspas, presente. Então, se a gente for pensar nisso, nós estamos o tempo todo bombardeando o nosso sistema energético, né? Inconscientemente, inclusive, né? Então, as lembranças, o corpo causal, né? Ele traz todos os débitos, né? É como se fosse uma... Como é que eu posso dizer, meu Deus? É como se fosse um banco de dados, né? Um registro de tudo aquilo de dano que eu fiz à lei de causa e efeito que precisa ser equacionado. Então, esse corpo causal, que nada mais é que uma camada do perispírito, que é dividido em várias, o duplo etérico é mais próximo do corpo físico, o corpo causal é um pouco mais afastada, e o corpo causal é que vai dar a impregnação maior no subconsciente, e, consequentemente, o automatismo. Então, tem coisas que estão ocorrendo que a gente traz no nosso arcabouço do corpo mental, no perispírito, porque ele que grava, né? As nossas experiências, que nós nem sabemos, não temos consciência que existe, mas que influencia diretamente na nossa vida, né? E a gente fica sem entender o motivo. Muitas vezes esse corpo causal é tão denso e tão comprometido que ele dificulta a criatura a exercer as suas atividades, as suas tarefas planejadas na encarnação presente, né? Então é um tema bem interessante. O cérebro é apenas um veículo de manifestação. Essa questão de que o subconsciente está em tal parte do cérebro, o consciente está... Isso na minha opinião, uma discussão sem fundamento. Porque a gente está falando de uma coisa muito maior, a gente está falando de um campo energético que tem o espírito como um ser pensante, o corpo mental, né, como direcionador dessa energia e todo um sistema energético no perispírito e no corpo físico quando encarnado. Então, a localização da mente, sabe? É uma coisa meio assim que eu acho que a gente não deveria perder tempo discutindo. É um todo, né?
a gente tenta topografar para poder se sentir mais confortável, né? Não, teve uma lesão aqui na tal parte do cérebro, então é por isso que ele teve isso. Claro que existem correlações, né? Mas não necessariamente espíritas, né? Do espírito, mas sim do corpo físico, da fisiologia do cérebro. Próximo, por favor. Eu acho que não vai dar nem para chegar na metade dos slides. Bom, Jacob Mello é fantástico no livro O Passo. Eu gosto Ô, muito desse livro. Ricardo, Oi, a noite é oi, criança, tá? A noite é criança. A tá. gente pode avançar. Fica tranquilo. Não, tudo bem, tudo bem. Não, eu estou preocupado com os 40 minutos. Bom, o que acontece? Jacob, não sei se alguém já teve a oportunidade de ler esse livro, mas para mim é o livro mais completo que tem sobre o estudo do passe. É um livro realmente muito bom. Então ele fala, ele concluindo Jacob, que o termo fluido, né, em sua acepção normal, já não traduz exatamente o que ele representa no texto da codificação. Do que assimilamos das modernas teorias físicas, isso se escreveu em 90, já tem novos conceitos, né? Então ele fala que os conceitos de campos energéticos e de campos de força, eles são muito melhor enquadrados nos sentidos que os espíritos de Kardec quiserem prestar ao termo fluido, em relação à sua abrangência. Então, eu tenho um campo de ação energético e força. É a mesma questão do fluido cósmico, né? Você tem o fluido universal, que é o princípio, né, elementar, o conceito de fonte, e o fluido cósmico é o campo em que está mergulhado, né? Nós estamos mergulhados aqui no fluido cósmico que provém de Deus, então nós nos movimentamos, em Deus nos movimentamos, né? Como dizia Paulo. Então, é inconcebível nós analisarmos toda essa dinâmica espiritual só com a teoria de fluidos da física clássica. Não tem cabimento, né? A gente fazer essa análise. Então, esse conceito de campo até nos favorece no entendimento das relações na mediunidade, na obsessão, na cura e em outros mecanismos, né? Por favor, próximo. Aqui eu quis ilustrar aquela questão que eu falei da corrente de ar quente e da corrente de ar frio. Então, as energias espirituais, né? E aí também você encontra as energias cósmicas, né? Que vêm de fora do planeta, inclusive, que são absorvidas pelos chakras, né? Pelos centros de força e, consequentemente, pelos espíritos. E as energias que são eminentemente grosseiras, principalmente dos centros mais básicos, né? Que você tem mesmo a questão da carga material, né? do corpo encarnado. Então, quando você tem um encontro dessas duas naturezas de energia, se você tem uma preponderância das energias mais adensadas, é lógico que você vai sobrepor as energias que deveriam prevalecer, quais sejam as energias espirituais, aquelas que são realmente construtivas e que levarão o indivíduo a se livrar, né? a se distanciar do seu da animalidade, do materialismo e de todas as paixões que são vinculadas à matéria. Então, como a gente não faz esse movimento, pelo menos eu não faço, né? Então, o que acontece? Há sobrepuja-se a energia espiritual e aí você entope, você inibe, você fica pedindo, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, que ele ajude, só que ele quer ajudar muitas vezes, só que ele não consegue. Porque o seu chakra coronário está desse tamanho, né? Parou de girar, então está girando igual uma lesma. Como é que ele vai lhe ajudar, sabe? Por mais que ele venha com boa vontade, né? Aí ele pega e lhe dá um conta-gota, assim, que é o que você pode receber, e aí você pega depois e vai desgastar, vai gastar esse fluido da mesma forma que você vem gastando, então não adianta, porque você vai continuar desperdiçando essas bênçãos, essa sublimação que vem do alto, né? E o que é que adianta a gente fazer? Adianta a gente tentar mudar isso. Fácil não é, né? Então a prece auxilia, uma boa leitura auxilia, uma boa música, a meditação, né? A caridade, a fé, todos esses requisitos ajudam no desenvolvimento dessa tríade superior e coloca os demais centros no seu devido lugar, qual seja de manter a homeostase física e pronto. Okay?
É isso que é a utilidade. Próximo, por favor. Bom, então os fluidos são absorvidos e metabolizados, igual a comida, né? Até que a gente se alimenta de fluido também, inclusive tem relatos disso lá em Nosso Lar e outras literaturas. Circula pelos centros de força, então absorve, né? Metaboliza, circula pelo centro de força, geralmente o movimento é circular, expande ou contrai, e depois é canalizado de acordo com o padrão vibratório da pessoa. Então não adianta eu receber, né, uma chuva de luz que a gente já recebe, né? André Luiz fala no Mundo Maior que a gente recebe bilhões, né, de raios de luz cósmica que a gente não aproveita, né? Simplesmente a gente ignora, está tapado, né? Assim. E aí acontece, mas mesmo que eu consiga absorver, né, muitas vezes o meu padrão vibratório não consegue manter aquilo de forma que eu aproveite na minha organização perispiritual. E aí isso vai ser sucumbido pela predominância do materialismo e do corpo físico, ok? E aí, como eu falei, a estimulação em determinado centro de força poderá compensar ou descarregar o outro. Então, se eu estou com muita raiva, né, se eu estou com muito ódio, o coração fica apertado, é lógico que eu vou sobrecarregar os demais centros de força, né? E aquele fluxo energético, aquele direcionamento, aquele desenvolvimento que eu iria dar, que eu iria projetar nos centros de força superiores, eu vou consumi-los ao invés disso, né? Eu vou desestabilizá-los. E aí começam as patologias da alma e do corpo. E aí André Luiz fala, entre a terra e o céu, que tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, se a gente pensa lixo, o nosso centro de força vai virar um lixo. Se a gente pensa melhorzinho, o nosso centro de força vai ficar melhorzinho. Se a gente se esforça, né, para poder pensar em sintonia com a espiritualidade superior, em sintonia com Cristo, aí a coisa melhora. Mas não tem milagre, né? A gente fica esperando as bênçãos ser derramadas e não faz nada. Ou muito pouco. Aqui é só para ilustrar o papel do duplo etérico, que nada mais é que uma das camadas do perispírito. Lembrando que o duplo etérico ele some no desencarne, porque ele nada mais serve para servir como um filtro, como uma barreira para a energia que vem do perispírito e, obviamente, do espírito, ela não cair direto no corpo, para poder não estabilizar. Tanto é que o centro de força é no formato de um funil, sendo que a parte mais larga está voltada para o espírito. Então, há um influxo de energia muito grande e o duplo etérico ele elabora, metaboliza essa energia para depois passar para os plexos, porque senão dá um curto-circuito, endoida lá o organismo, queima os neurônios lá, né? E acontece isso. Isso é interessante porque em muitos fenômenos mediúnicos a gente imagina meu Deus, a misericórdia dos espíritos, a paciência, poder regular a entrada desses fluidos para não pipocar nosso cérebro, né? Para poder não causar lesões no nosso corpo físico, porque a diferença de energia é muito grande, né? Em determinadas comunicações. Então, imagina o trabalho que eles devem ter para manipular o duplo etérico para poder a comunicação não causar lesão no médio e ser efetiva ao mesmo tempo, né? A mesma coisa para a cura, né? A mesma coisa para a cura. Lembrando que o ectoplasma ele é manipulado nessa zona do duplo etérico, né? Então, se você tem um fenômeno de materialização e você, de repente, pega na forma materializada, você detona o duplo etérico e, consequentemente, o corpo físico. Pode ser até motivo de desencarne, né? Então, o duplo etérico ele é apenas um intermediário entre o que flui do perispírito, né, do corpo espiritual propriamente dito, para o corpo físico e vice-versa, certo? E para isso existem filtros de barreira para poder tentar, para que essa fisiologia, né, vamos chamar assim, perispiritual, quem dera que a gente soubesse alguma coisa, seja realizada. Por favor, próximo. Você pode botar só mais um, por favor? O anterior?
Eu queria mostrar aqui, tá vendo aqui o chakra, o plexo? Então aqui você tem o fluxo de energia, essa parte maior aqui do funil é o perispírito, né? Com a força espiritual, e aí vai afunilando, ó, vai afunilando até chegar no plexo, né? No corpo físico para ser distribuída a energia. Então observe o cuidado, né? A sutileza que ocorre nisso daí. E aí, doutor Jorge André, né? Ele fala que vários estudos têm mostrado a existência no perispírito dos chakras, né, que são os discos energéticos, como verdadeiros controladores de correntes de energias centrífugas do espírito para a matéria, ou seja, você vai dispersar do espírito para a matéria, ou centrípetas, né, você vai condensar da matéria para o espírito, né, porque o nível vibratório é menor, então a chance de choque é menor. E aí se instalam as manifestações da própria vida. Esses discos energéticos comandariam, ele fala em superfunções, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, as diversas zonas nervosas e, de modo particular, o sistema neurovegetativo, ou seja, o sistema nervoso autônomo, aquele que a gente não controla, né? Que é responsável pela vida automática. E aí convida, através do gênese do código genético, segundo ele, ao trabalho ajustado e bem ordenado da arquitetura neurológica e endócrina. André Luiz fala que quando essas células vibram, né, esse campo vibra, ele forma um tecido, força, ao redor do corpo físico que vai ajudar na formação da aura, né? Na formação da aura. E que essa complexidade de vibração vai ocasionar essa desintegração dessas vibrações provenientes do corpo físico no duplo etérico, vai gerar as cores que os espíritos usam para identificar determinadas patologias, né? Porque, a depender da natureza vibratória e da desintegração que isso ocorra no duplo etérico, antes de ir para o espírito, você consegue enxergar isso na parte mais próxima do corpo, que é a aura interligada com o duplo etérico. O próximo, por favor. Aqui, só para poder entrar na questão da tríade superior, então aqui a gente mostra que o coronário frontal e o laríngeo, né, em menor grau, eles são ligados mais às energias espirituais, aos centros superiores, né? Estão mais conectadas com o intelecto e o pensamento. E quanto mais edificante eles forem, mais a nossa possibilidade de melhoramento, sublimação, iluminação espiritual vai ocorrer. Os do meio, eles são intermediários, eles são mais relacionados a emoções, a circulação da energia no campo da parte física, o sangue, as células de defesa, o alimento, né? E os inferiores relacionando também com as sensações. Então, em termos de hierarquia, ele seria o menor. Isso não quer dizer que nós não tenhamos forças, né? Aproveitáveis, obviamente, e criativas no centro genésico. Temos, sim. Quando a gente fala em centro genésico, muitas pessoas só pensam que ele é centro dos órgãos sexuais. Não tem nada a ver nesse sentido. Ele alimenta, né, a questão dos órgãos sexuais através do plexo hipogástrico, né, oxígeno, mas ele também tem um poder de energia criativa que serve para retroalimentar toda a cadeia de chakra, né? Quando bem utilizado. Aí é que está o detalhe, né? Quando bem utilizado. O próximo, por favor, Rui. Aqui eu fiz uma imagem para tentar entrar no assunto, né? Faltam poucos slides agora, mas assim, como é que as funções da tríade superior pode contribuir para o estado iluminativo? Deixa eu tentar explicar o que eu pensei ao fazer esse slide, né? Então, a gente viu que, basicamente, você tem um coronário como assimilador e a sede da consciência, né? Da assimilação das energias espirituais, no caso da criatura. Você tem um frontal, que governa todo o córtex cerebral e, obviamente, todo o sistema nervoso. E o laríngeo, que é responsável por essa filtragem também pelas manifestações vocais, né, da fonação, e também relacionada à respiração, o influxo de ar, que, em última análise, é também a assimilação de energia, só que mais densa, ok? Então, se a gente tem o coronário, como é que ele contribui para poder a gente atingir esse estado de melhoramento?
Com a meditação, nós desenvolvemos o coronário? Sim, nós desenvolvemos o coronário. Né? Com a prece, sim, muito eficazmente, nós começamos a educar e desenvolver esse centro coronário, né? Que vai dilatar, que vai ganhar amplitude e favorecer que nós recebamos de forma a retroalimentar o nosso pensamento, né? Em consonância com os ensinamentos evangélicos e, consequentemente, nos fortalecendo, virando um ciclo virtuoso, né? Ao invés de vicioso. No contrário, ocorre o inverso. Aqui mostrando também o coronário e também o frontal em relação à mediunidade, né? Então, obviamente que uma mediunidade séria, compromissada com o Cristo, ela não vai prescindir de uma, como é que posso falar? De uma desestruturação muito intensa desses centros principais, porque senão a qualidade da mediunidade, principalmente se for uma mediunidade mais elaborada, ela vai ser prejudicada. Para você fazer a caridade, no sentido aqui que a gente mostra a Madre Teresa de Calcutá, né, você usa os efetores, né? Você usa o córtex motor, você usa o pensamento para poder fazer a ideia, você vai para a ação, né? A questão do evangelho de partir para o servir, né? Então, não adianta só ficar na contemplação, abrindo meu coronário. Eu tenho que aproveitar essa intuição, essa energia que a espiritualidade, né, me propicia e botar ela em prática. Como é que eu boto ela em prática? Através do intelecto, do planejamento, né, da disciplina e, obviamente, da ação em si, da caridade. Idem para o passe. Eu botei aqui um violino porque, assim, eu tenho horror, aí é uma coisa pessoal, a essas músicas que chamam de música, né? Eu fico com dor de cabeça, irritado, sabe? Eu fico, sabe? Enfim. Então, quando eu ouço uma música, por exemplo, né, de Chopin, uma Ave Maria, na mesma hora eu fico mais relaxado, entro em conexão comigo mesmo, e óbvio que isso facilita. Eu acho difícil uma pessoa dizer que consegue contactar com o superior, né, com o Altíssimo, ouvindo a rocha. Eu acho muito difícil isso acontecer, né? Até em termos de padrão vibratório, porque a música é vibração também, é incompatível, né? A lembrança dos nossos amigos espirituais, né? Quantas vezes eu lembro do Dr. Bezerra, peço a ele, né? E, coitado, ele deve estar cansado. Aí, quando eu imagino o Dr. Bezerra, eu estou facilitando também a tentativa, né? Lembra lá, meu coronário atrofiado, né? E eu tentando, pela imagem de Bezerra, tentando algum auxílio. Idem para a paisagem. Então, se eu uso a minha visão, o que chega na minha visão, eu procuro voluntariamente cenas, né? Tem pessoas que ficam o dia todo vendo notícia de crime, de miséria, tudo no jornal, e isso vai impregnando energeticamente e depois vai gerando, sim, processos de doença psíquica e espiritual. Uma boa leitura, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A leitura enobrece também, porque além dela suscitar ideias, desenvolver o nosso intelecto, o nosso estudo, ela também desenvolve a nossa capacidade de discernir aquilo que é próspero para o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui em cima, uma imagem de Paulo pregando em Atenas, usando a palavra, né, da pregação, mas completamente conectado com a captação, né, da ideia, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo e utilizando ele já convertido aí, né, utilizando o seu lobo frontal, ou melhor, o seu centro frontal, para organizar as ideias e que todo o córtex dele pudesse estar focado na atuação dele, na divulgação do cristianismo primitivo. Então, não sei se a ideia foi boa, mas eu tentei fazer alguma coisa aí que... Por favor, Pro. E aí a gente passa para rápidas citações, né? Que eu achei interessante. Leon Denis, depois da morte, ele fala o seguinte: se as paixões baixas e materiais perturbam, obscurece o organismo fluídico. Os pensamentos generosos, em um sentido oposto, as ações nobres apuram e dilatam as moléculas perispiríticas. Sabemos que as propriedades da matéria aumentam com seu grau de pureza. Então, está explicado por que os espíritos evoluídos,
eles têm as suas propriedades, as suas faculdades perispiríticas, materiais, extremamente aguçadas, porque elas vibram em outra onda, em outra frequência, né? Não a nossa, né? Pesada, limitada, no caso de encarnação, ao órgão dos sentidos. Então, isso que seria espiritualizar a matéria, né? A mesma matéria sutil, para poder essa matéria se tornar mais etérea e, consequentemente, o nosso perispírito se tornar menos denso. O pensar, fala Jacob Mello, metaboliza o fluido cósmico. Eu achei interessante essa, né? O pensar no sentido de ação, agir do pensamento. E aí plasma as imagens geradas pela mente, sendo por isso mesmo uma força criadora. Então, eu tenho todo o arsenal do fluido cósmico à minha disposição como consciência espiritual. Ora, eu sou livre para co-criar, né, dentro da criação. Se eu faço isso de uma forma desarmonizada, com padrão vibratório moral baixo, eu vou plasmar, né, atrocidades. E aí eu vou me comprometer cada vez mais em relação à minha responsabilidade em relação ao coletivo, né, em relação à lei divina, também, além da individual. E ele fala também que pela maleabilidade e impressionabilidade dos fluidos, o nosso vetor moralidade exerce forte ponderação nos destinos que lhes são decorrentes. Então, a nossa moral é que vai ponderar o manuseio dos fluidos em todos os níveis que a gente imaginar, e aí a gente vai arcar com as consequências. Por favor, Rui, o próximo. André Luiz fala que cada centro de força exigirá absoluta harmonia. Ele fala, ponderei, né? Exigirá, absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender no rumo do perfeito equilíbrio. Então, sem a harmonia desses centros, que é dado pela evangelização, que é dado pelo pensamento instrutivo evangélico, a ação evangélica, a procura, a aspiração pelo auxílio e pelo contato com o plano espiritual superior, nós não vamos sair dessa condição que a gente está. E ele fala mais, que nossos deslizes de ordem moral estabelece a condensação de fluidos inferiores de natureza gravitante no campo eletromagnético da nossa organização, ou seja, nossa energia, né? Compelindo-nos a natural cativeiro em derredor das vidas começantes às quais nos imantamos. Então, cada vez mais que a gente desliza, condensa fluido e a gente é chupado, né? A gente é gravitado para perto, né? desses irmãos, né? Dessas entidades, ou dos processos materiais da natureza mais grosseiros que existem, e aí isso nos prendem para que nós não consigamos alçar a melhora espiritual e assim evoluir. Está acabando. Então, pessoal, o próximo. Por favor. Em Evolução em Dois Mundos, ele fala que absorvida pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração, aqui ele está falando da alimentação e da circulação de energia no mundo espiritual, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, espaço em todo o cosmos, que é o fluido cósmico, ele transubstancia sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado, ou seja, que não havia imaginado que poderia fazer. Então, olha a nossa responsabilidade ao pensar somente. Por isso que Jesus estendeu o conceito de adultério para o pensamento, né? Ampliou o conceito de adultério, porque realmente o pensamento ele tem um poder gerador, um poder co-criador dentro da própria criação, né? E Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. E definindo-a por espelho da vida, a mente, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Por favor, o próximo. E André Luiz complementa dizendo que nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expelidos pela oração santificadora,
convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, a oração, ela vai nos propiciar esse desenvolvimento espiritual, consequentemente da tríade superior, e, por outro lado, vai fazer a gente co-criar, né, dentro da criação, situações favoráveis, situações santificadoras para com o próximo também, para o qual nós dirigimos nossas preces, né? Eu estava lendo um trecho do livro, eu acho que foi Nos Domínios da Mediunidade, e lembrei do nosso trabalho de sexta, Rui, que André Luiz está chegando num cenário de cura, e ele fala que tinha 62 encarnados para fazer o trabalho de vibração, e que as auras deles, os campos energéticos se entrelaçavam perfeitamente por causa da afinidade do grupo, e que eles viam a quilômetros aquela aglomerado de energia para ser utilizada na cura. E aí eu fiquei, né, imaginando, claro que, né, na nossa pequenez, mas como a união da mente, né, no propósito do bem, ela pode ser sim um arsenal muito interessante para que os espíritos utilizem para o socorro, né? Então, não é porque tinham 62, podiam ter 3, 100, mas é a qualidade, a afinidade do grupo. Daí, Dr. José Gleber, né, ser bem rigoroso na condução da disciplina no trabalho, né? O próximo, por favor. Esse é o penúltimo slide. Não fala que em Pensamento e Vida que a eletricidade é energia dinâmica, que o magnetismo é energia estática e que o pensamento é força eletromagnética. Fantástico. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino, seja encarnado, seja desencarnado. E ele fala que a vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz energia mental, né? No corpo físico e no perispírito. Mas quem é a matriz do pensamento é o ser pensante, é o espírito. E, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria do cérebro, no entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. E aí leia-se as questões kármicas, as questões de débito ou não com a lei divina. Por favor, próximo. Bom, esse é o último slide, né? O nosso exemplo, o nosso modelo, né? Nosso Cristo. Ele traçou e traça todo o roteiro para nós atingirmos, né, esse processo de iluminação a que nós tanto resistimos. E Jacob Mello, ele tem uma questão interessante. Você quer ativar seu chakra, né? Porque, não, eu sou um médium poderoso, eu quero dilatar meu frontal, meu coronário, para poder assimilar as energias mediúnicas. Ele fala, você quer ativar o chakra, então busque o evangelho. Você quer renovar suas energias, cumpra o evangelho. Você quer sublimar as suas energias, então viva o evangelho. Tudo mais nos virá por acréscimo da bondade de Deus. Então, ele sintetizou perfeitamente, na minha opinião, toda essa busca, né, pela iluminação que a gente está falando aqui e, obviamente, da participação dessa tríade dos centros de força superior nesse processo de conquista iluminativa. Muito bem, Ricardo. Uma ótima aula, né? Tivemos aqui uma bela exposição, com muito conteúdo, muito material para a gente refletir. Agradecemos pela sua colaboração, pelo seu trabalho, e a gente vai partir para o próximo momento.